Sabemos que as famosas corridas de 24 horas estão entre as mais desafiadoras e cruéis do mundo automobilístico, ainda mais quando essa corrida ocorre na famosa Nürburgring. Quando falamos dessas corridas, sempre imaginamos superprojetos da Porsche ou da Mercedes. Mas se eu te disser que em 2003 um carro bastante conhecido por nós, brasileiros, conseguiu quebrar a hegemonia dessas grandes marcas, estou falando nada mais nada menos do que um Opel Astra. Claro que muito mexido e montado para esse grande desafio. Hoje vamos conhecer essa história incrível. Vamos lá? Para entender como a Opel Astra acabou protagonizando nossa história, é preciso voltar ao cenário das 24 horas de Nürburgring, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. A prova era muito diferente do grande espetáculo conhecido atualmente. Ainda não existiam transmissões ao vivo, plataformas de streaming dedicadas ou a forte presença de pilotos famosos. Naquela época, a corrida tinha um perfil muito mais voltado aos entusiastas do automobilismo. Grande parte do grid era formada por pilotos amadores que participavam regularmente dos track days realizados no circuito e conheciam Nürburgring como poucos. Ao lado deles estavam pilotos profissionais que enxergavam a prova como uma oportunidade de competir em um ambiente diferente do habitual. O grid também chamava atenção pela enorme variedade de carros, reunindo modelos vindos de diversas categorias de turismo, desde as décadas de 1950 até 1990, além de algumas equipes oficiais de fábrica que ainda participavam de forma bem mais discreta do que acontece atualmente. Uma mudança importante aconteceu a partir de 1999, quando a ADAC, principal clube de automobilismo da Alemanha e organizador das 24 horas de Nürburgring, decidiu alterar o regulamento da prova. O objetivo era tornar a corrida mais atrativa, permitindo a participação de carros de turismo mais potentes e elevando o nível da competição. Essa novidade abriu uma oportunidade para a Opel, que enfrentava dificuldades no DTM, onde o Astra V8 Coupé não conseguia acompanhar o desempenho dos modelos da Audi e da Mercedes. Diante desse cenário, a fabricante enxergou nas 24 horas de Nürburgring a chance de dar uma última demonstração do potencial do projeto antes de sua aposentadoria, prevista para a chegada do Vectra C em 2004. Com a chegada dos carros mais potentes, as 24 horas de Nürburgring passaram a reunir concorrentes de altíssimo nível. O Opel Astra V8 Coupé, vindo do DTM, teria pela frente adversários de peso. Entre eles estava o Porsche da Mountain Racing, equipe recém-criada que já contava com o apoio da fabricante e iniciava sua trajetória rumo a se tornar uma das grandes referências nas provas de turismo, nos track days e em Nürburgring. Outro rival de destaque eram os Dodge Viper preparados pela Zakspeed, vencedores das edições de 1999, 2001 e 2002. Equipados com motores V10 de 8 cilindros, eles mostravam que os esportivos americanos também eram extremamente competitivos em circuitos sinuosos. Completando esse cenário, os Nissan Skyline da Falken chamavam a atenção pela tradicional pintura em azul e turquesa, atraindo fãs da cultura JDM e figurando entre os concorrentes mais fortes daquela época. Mesmo diante de um grid repleto de grandes equipes, a Opel ainda precisava enfrentar um rival que já conhecia muito bem. A ABT Sportsline, representando a Audi, teve exatamente a mesma ideia em escrever o Audi TT-R, também derivado do DTM, criando uma disputa direta entre os dois modelos. Essa rivalidade ganhou ainda mais destaque porque ambos haviam sido desenvolvidos para corridas de duração muito menor. Nem o Astra V8 Coupé, nem o Audi TT-R foram projetados para suportar uma prova de longa duração, muito menos o desafio extremo das 24 horas de Nürburgring, disputados no exigente circuito conhecido mundialmente como Inferno Verde. Isso transformava o confronto em um verdadeiro teste de resistência, tanto para os carros quanto para as equipes. Além do desafio de adaptar os carros para uma prova de longa duração, havia também uma rivalidade que já vinha nas pistas do DTM. O Audi TT-R levava ampla vantagem sobre o Opel Astra V8 Coupé nas competições de turismo na Alemanha. A disputa era ainda mais intensa porque o campeonato contava com apenas 3 equipes oficiais de fábrica: a Mercedes, a Audi e Opel, já que a BMW ainda não participava da categoria naquele período. Assim, as 24 horas de Nürburgring representavam uma oportunidade para a Opel tentar inverter esse cenário e mostrar que seu projeto ainda era capaz de enfrentar o principal rival alemão em um dos circuitos mais desafiadores do mundo.
Apesar da aparência, o Opel Astra estava longe de ser um Astra convencional. O carro era, na prática, muito mais próximo de um protótipo de competição do que de um modelo de produção. Sua carroceria apenas lembrava o Astra vendido ao público, enquanto toda sua construção seguia um conceito desenvolvido especificamente para as pistas. O projeto aproveitava ao máximo as possibilidades permitidas pelo regulamento, criando um carro que mantinha a identidade visual do Astra, mas que, na essência, era um verdadeiro protótipo criado para competir em alto nível. O Opel Astra V8 Coupé começava com a carroceria da versão Coupé, mas dela restava praticamente apenas a silhueta. Toda a estrutura era construída sobre um chassi tubular, fazendo com que o carro fosse completamente diferente de um Astra de rua. Sob o capô estava o motor V8 de 4 cilindros, instalado em posição bastante recuada no cofre e quase totalmente escondido pelos grandes dutos de admissão. Naturalmente aspirado, o conjunto utilizava duplo comando de válvulas no cabeçote, 4 válvulas por cilindro e desenvolvia 470 cavalos a 6.750 RPM, além de 52 kg de torque. A transmissão era um câmbio sequencial X-Track de 6 marchas, responsável por enviar toda a potência para as rodas traseiras, com bitolas muito mais largas e suspensão de braços triangulares, sobrepostos, tanto na dianteira quanto na traseira. O Astra exibia uma postura extremamente agressiva, deixando claro que, apesar do nome, tratava-se de um carro desenvolvido exclusivamente para competir. O Opel Astra V8 Coupé fez sua estreia no DTM em 2000, justamente no ano em que o tradicional campeonato alemão de turismo foi retomado. O modelo havia sido desenvolvido especificamente para corridas curtas e intensas, disputadas em circuitos modernos e com características muito diferentes das encontradas em Nürburgring. Por isso, a Opel precisou de um período de desenvolvimento para adaptar o carro às exigências de uma prova de longa duração. O maior desafio não era torná-lo mais rápido, mas sim confiável, principal fator para vencer as 24 horas de Nürburgring. Ao longo da história da corrida, diversos carros extremamente velozes ficaram pelo caminho, justamente por problemas mecânicos. Em 2003, depois desse trabalho de evolução, a tradicional disputa entre os grandes favoritos deu lugar a um confronto marcante entre Opel e Audi, que acabaram protagonizando uma das batalhas mais memoráveis daquela edição da prova. Na edição de 2003, o Opel Astra V8 Coupé 5 foi pilotado em revezamento por Manuel Reuter, Timo Scheider, Marcel Thiemann e Volker Streisig. Do outro lado, a Audi respondeu com um TT conduzido por Karl Wendlinger, Christian Abity, Chris Nissen e Marco Werner. A disputa foi extremamente equilibrada. O Audi chegou a liderar a corrida durante algumas horas, mas o Astra permaneceu na primeira posição por aproximadamente metade da prova, mostrando que os carros vindos do DTM eram capazes de enfrentar o desafio das 24 horas de Nürburgring. O Astra, preparado pela OPC Team Phoenix, apresentou um desempenho consistente e praticamente livre de problemas mecânicos. O único contratempo aconteceu na manhã de domingo, quando Volker Streisig saiu brevemente da pista e uma pedra acabou rompendo a correia do alternador. A equipe resolveu o problema em cerca de 15 minutos e o tempo perdido foi recuperado durante a corrida. Quando restavam 4 horas para o encerramento das 24 horas de Nürburgring de 2003, a disputa entre Opel e Audi finalmente começou a ser decidida. Depois de passar toda a noite acompanhando de perto o Astra V8 Coupé, alternando liderança e mantendo uma diferença média de apenas 0,4 segundos, o Audi TT sofreu um problema elétrico que comprometeu sua corrida. A falha abriu caminho para que o Opel Astra assumisse o controle da prova, sem ser mais ameaçado, administrando a vantagem até receber a bandeirada final. Com o problema enfrentado pela Audi, nos momentos decisivos da prova, o Opel Astra V8 Coupé ampliou ainda mais sua vantagem e encerrou as 24 horas de Nürburgring de 2003 voltas de diferença para o Audi TT da ABT. A comemoração da Opel poderia ter sido ainda maior. O segundo Astra da equipe Opel Phoenix, identificado pelo número 6, seguia firme na disputa pela terceira colocação, mas acabou tendo sua corrida interrompida praticamente no fim da prova. Quando já estava próximo da linha de chegada, o carro foi atingido por um retardatário e abandonou a disputa, impedindo que a equipe conquistasse um resultado ainda mais expressivo naquela histórica edição das 24 horas de Nürburgring. Embora a Opel nunca mais tenha conquistado outra vitória na prova, o triunfo do Astra V8 Coupé continuou rendendo frutos por muitos anos. A fabricante passou a associar as versões esportivas do Astra ao lendário Inferno Verde, utilizando essa conquista como parte da identidade do modelo. Hoje, o lendário Opel Astra V8 Coupé vencedor das 24 horas de Nürburgring de 2003 permanece preservado como uma peça histórica. O carro está em exposição permanente no Museu da Opel
em Husselheim, ocupando um lugar definitivo entre os modelos mais importantes da marca. E, em vez de ser completamente restaurado para parecer novo, ele continua exibindo com orgulho as marcas deixadas pela batalha em Nürburgring. Cada arranhão e cada sinal do desgaste acumulado durante aquela corrida histórica servem como lembrança da prova que transformou o Astra em um dos capítulos mais memoráveis da trajetória da Opel no automobilismo. E você, conhecia essa história? Tenho certeza que se você ver um Astra na rua hoje, vai se lembrar desse pedaço da história automotiva mundial. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva para não perder mais histórias incríveis como essa. Até a próxima e falou!